Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Nós vamos meditar nesse capítulo. Vamos ler quase todo. Estamos aqui no mês de maio, pensando sobre famílias, né? Nós, como batistas, gostamos de reservar o mês de maio para meditar sobre famílias, crendo que família é uma instituição criada por Deus, é um assunto muito importante para nós meditarmos. E todos nós, né, fazemos parte de uma família, mesmo quem não é casado, né, mas está inserido numa família e precisa valorizar, precisa entender tudo aquilo que a Bíblia nos ensina sobre família. Então abra a sua Bíblia aí, seja em papel, seja no celular, mas abra a sua Bíblia, fique à vontade para acessar, mantenha ela aberta. E vamos ler todos juntos o texto e depois mantenha ela aberta, por gentileza. Diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E à mulher ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Só até aí. Nós vemos em Gênesis o início, né, do nosso mundo, da nossa vida aqui, como nós a conhecemos. Nós vemos no capítulo 1 Deus criando todo mundo, e nós vemos no capítulo 2 Deus criando a primeira família, Deus celebrando o primeiro casamento. E aqui, só de analisar isso, nós já podemos destacar como que as famílias são preciosas para o Senhor, como que os casamentos são preciosos para Deus. O casamento ele se encontra no início da Bíblia,
no meio da Bíblia e lá no final da Bíblia também, né? A história da humanidade começa com casamento e vai terminar com casamento. No começo ali, Deus celebrando, né, a união entre Adão e Eva, dizendo que eles deveriam viver agora como uma só carne, né? Que não deveriam andar desunidos, que deveriam então estar juntos, né? E no final também da Bíblia nós vemos, né, o casamento maravilhoso que tanto aguardamos, que é de Cristo com a sua noiva, com a sua igreja, né? Que espera ansiosamente por esse encontro. O nosso Senhor Jesus Cristo fez parte também de um casamento, né? Nós meditamos aqui há pouco tempo atrás, onde Ele realizou um milagre ali. Então, os casamentos na Bíblia, eles são maravilhosos, eles são preciosos aos olhos do Senhor. E esse capítulo 3 aqui, de Gênesis, é um capítulo também muito importante, porque ele vai mudar toda a história. Sem esse capítulo aqui, se nós desconsiderarmos esse capítulo 3, se nós falarmos que nós não acreditamos nesse capítulo 3, todo o restante da Bíblia, até o final, não tem sentido algum. Porque nesse capítulo aqui, o pecado entra no mundo. Aqui que a história vai desandar, né? Aqui que o molho azeda aí, né? Fica tudo difícil. Então nós temos aqui o registro da queda do homem. Quando o homem se afasta de Deus e dá lugar à sua própria vontade, e então desobedece a Deus, e o pecado entra no mundo e passa a fazer parte da humanidade. E todo o desenrolar da Bíblia vai ser Deus agindo na vida da humanidade para poder resgatar e trazer de volta aqueles que se perderam. Trazer de volta e perdoar, né? E trazer de volta para o seu convívio. Mas nesse capítulo 3 aqui, nós temos muitos detalhes, muitas lições. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas, né? Vendo vários e vários detalhes. Mas como nós estamos no mês da família, eu gostaria de meditar a respeito desse grande problema que nós temos, que é o pecado e no âmbito familiar. O pecado presente dentro das nossas casas, o pecado no meio da família. E a princípio nós já podemos destacar isso, né? Que a entrada do pecado na família. Existe sim pecado na minha e na sua família. O versículo 1 já começa aí nos mostrando que existe um inimigo de Deus. Ele começa dizendo aí que há uma serpente, mas mais para frente na Bíblia nós vemos que essa serpente na verdade é uma representação de Satanás, o diabo, o inimigo de Deus que tentou usurpar o lugar de Deus e foi expulso dos céus, aquele que é pecador desde o início. O pecado nasceu no coração dele, e ele é chamado então, né, até lá em Apocalipse nós vemos ele sendo chamado de dragão, e falando, o dragão, a antiga serpente. Então desde aqui do início, desde o capítulo 3, nós vemos, mesmo quando tudo era lindo e maravilhoso no jardim do Éden, o inimigo já atacando e trazendo o pecado para esse mundo. E nós vemos na Bíblia, por inteira, o inimigo sempre se interessando por tudo aquilo que é de Deus. A Bíblia narra, né, esse episódio de que ele queria se assentar no mais alto trono de Deus, ele queria, se achava, né, um querubim lindo, maravilhoso, e queria tomar o lugar de Deus, e ele não conseguiu. Mas ao longo das páginas da Bíblia, nós vemos o inimigo sempre querendo tomar para si tudo aquilo que pertence a Deus. Quando vários povos guerreavam contra os judeus, que eram um povo de Deus, os outros povos queriam porque queriam tudo aquilo que pertencia aos judeus. Os filisteus, em certo momento, roubaram aquela arca da aliança, venceram os judeus e levaram a arca da aliança para o meio da cidade deles, e queria ficar com aquilo ali, né, para falar, agora, né, isso que pertencia a Deus agora é nosso. Os babilônios, quando invadiram Jerusalém e levaram, né, uma boa parte ali da população cativa, invadiram também o templo e pegaram todos os utensílios do templo e levaram para o templo deles, para o templo pagão. O apóstolo Paulo nos diz, lá em 2 Tessalonicenses 2,4, que o anticristo ele vai querer se assentar no trono lá dentro do templo, para dizer que ele é o próprio Deus. Então, se nós vemos que o inimigo ele tem tanto interesse assim em tudo aquilo que é de Deus, nós precisamos
ter isso muito claro na nossa mente, que o inimigo ele vai querer também tomar conta das nossas famílias. Porque a família é uma criação de Deus, é uma instituição criada por Deus, e também é alvo do inimigo de nossas almas. Por isso que nós vemos um ataque tão feroz de Satanás contra tudo que se diz ser família. E principalmente família cristã, né? E nós vemos esse ataque em todas as áreas, e até mesmo na área da política, para querer mudar, né? O que é uma configuração de uma família, o que é a verdadeira família. Não, família não é aquilo que está na Bíblia, não, família é diferente, né? Mas a família é o palco da manifestação de Deus, é onde Deus se manifesta na vida de várias pessoas, é onde Deus usa pais e mães para formar cidadãos do seu reino, onde os filhos então podem crescer aprendendo a amar o Senhor, aprendendo mais das Escrituras, onde o marido é usado na vida da sua esposa, onde a esposa é usada na vida do seu marido, onde um é usado por Deus para deixar o outro mais santo. Ali, no ambiente familiar, nós somos muito usados pelo Senhor. Famílias fortes deixam igrejas fortes. Famílias fortes, bem estruturadas, deixam a nação forte também. E com a moral correta. Mas qual que é o ataque maligno? Vamos deturpar o que é família. Vamos dizer o que agora é família. Não vamos deixar a Bíblia dizer o que é família. Vamos nós mesmos falar, né? E vamos deturpar então como que o marido deve se portar, né? Aí a Bíblia fala que o marido tem que ser um líder, que o marido tem que se sacrificar, entregar a sua própria vida, sustentar a sua casa. Mas daí vem o diabo e fala assim: não precisa disso não, pode ser mais vagabundo aí, não precisa trabalhar tanto não. Não precisa se preocupar não em ser líder não da sua casa, deixa. E aí nós temos hoje vários e vários homens bananas, que não sabem conduzir sua própria casa, que não sabem dirigir, né? E aí a Bíblia também fala que as mulheres, né, devem então se sujeitar em amor a esse marido que o Senhor deu. Mas daí as mulheres olham para isso, me submeter. E às vezes até olha, né, o banana dentro de casa e fala assim: deixa eu liderar isso aqui, né, deixa eu cuidar disso aqui. E aí vai perdendo, né, toda essa noção. E a sociedade fala: não, mulher, você, né, precisa mesmo, não pode deixar marido nenhum mandar em você. Essa palavra submissão, meu Deus, né, isso aí é horrível. Você não pode se submeter. Isso aí é completamente errado, né? Mas o inimigo sempre se levanta contra a família e vem querer nos fazer nos sentirmos errados, né? E aí várias e várias famílias, mesmo se dizendo cristãs, vão sendo formadas com esse tipo, né? Com a palavra do inimigo, não pela palavra de Deus. Porque o inimigo ele vai entrando sutilmente. Quando nós vemos aqui no texto bíblico, a serpente vem conversar com Eva, toda tranquila, né? E ela vem mudando tudo aquilo que Deus fala, né? Deus falou que vocês não podem comer nenhuma fruta aqui do jardim. Vai mudar, né, aquilo que Deus fala. Mas daí Eva cai num erro de tentar argumentar e tentar discutir com o inimigo. E ela está ali sozinha, né? E o grande erro dela também é, além de tentar argumentar, ela não lembra exatamente aqui das palavras de Deus, né? Ela fala as coisas ali meio erradas. Ela fala que Deus falou para nem tocar no fruto, né? E ela não está entendendo aqui. Mas ficar tentando argumentar com o inimigo e sozinha ali, foi um erro de Eva. Mas Adão errou mais ainda em deixar a sua esposa sozinha ali diante do inimigo. E depois Adão nem argumenta, né? Só pega e come do fruto. Os dois erraram, mas a responsabilidade caiu sobre Adão. E ele é considerado então como aquele, né, por meio de quem o pecado entrou no mundo. E o nosso pai aí, né, do lado pecaminoso, né? Porque todos os descendentes de Adão são pecadores. A Bíblia diz que o pecado entrou não por meio de Eva, a Bíblia diz por meio de Adão. Ele que foi o desobediente, ele que era o responsável. E todos então somos pecadores por causa de Adão. Herdamos esse pecado. Mesmo que você fale assim: mas ele que errou lá, eu não merecia isso. Mas você já nasce com pecado e você também erra. Você também, em algum momento, né, você já contou uma mentirinha,
talvez já pegou algo que não é seu, talvez até só mudou de faixa ali sem dar seta. Pronto, já é um pecado, já furou uma lei, já quebrou uma lei, já pecou. Mas agora se fosse só isso, né? Se o nosso erro fosse só isso. Mas quantas vezes erramos e todos os dias, né? Somos pecadores, precisamos entender isso. E por um lado, não sinta assim, mas quem é esse pastor para vir falar que eu sou pecador? Eu sou o pior. Todos nós somos pecadores, nós precisamos entender isso. Que o pecado entrou nesse mundo, e o pecado entrou nas nossas famílias também, entrou nas nossas casas. Está aqui a Larissa, né, para dizer que ela é casada com um pecador, né? Com um grande pecador. E nós precisamos entender isso, que nós somos pecadores. E o segundo destaque que nós podemos fazer aqui é de entender as consequências do pecado no ambiente familiar. A primeira consequência que nós vemos aqui é o afastamento de Deus. Deus já faz questão de expulsar Adão e Eva ali do jardim do Éden. Antes eles podiam conversar com o Senhor todos os dias. Eu não consigo nem imaginar como que era isso. Se Deus se fazia de homem, né? Tinha alguma forma ali, da mesma forma como ele aparece para Abraão, não sei, mas devia ser maravilhoso. E eles perderam isso, ficaram afastados. E isso mostra o que o pecado faz conosco. Nós estamos afastados da presença de Deus. E permaneceremos eternamente assim, se não fosse, né? Permaneceríamos eternamente assim, se não fosse pelo nosso Senhor Jesus, por nos salvar, por nos resgatar. Uma outra consequência também é que o pecado, ele muda a nossa natureza. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, mas o pecado, ele muda essa nossa imagem e semelhança. Nos tornamos decaídos, pecadores caídos, afetados por esse pecado. Então, no ambiente da família, nós já podemos ver aqui a consequência, né? No capítulo 2, Deus manda eles agirem, viverem como uma só carne. Aí no capítulo 3, eles já estão ali, um jogando a culpa no outro, né? Já não caminham mais juntos, né? Fala assim, nós erramos, me desculpa, Senhor. Não, foi a mulher que o Senhor me deu, o Senhor errou, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí ela, não, foi a serpente. E vai, né? Se esquivando, tentando, né? Vivendo aí com esse egoísmo, né? E nós vemos vários e vários outros pecados se manifestando a partir dessa entrada do pecado. Irmãos invejando, né? Um irmão invejando o outro. Um irmão que assassina o outro. Depois nós vemos poligamia, incesto, estupro. Um marido que tenta prostituir a própria esposa dele para conseguir influência política. E vários outros pecados que estão descritos apenas no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Todos esses que eu mencionei aqui. Só no primeiro livro da Bíblia. Quantos outros aconteceram desde então? E a Bíblia, ela não faz questão de esconder, de mostrar, né? Não, está tudo bem. Não, ela mostra que o pecado, ele é sujo, ele deturpa. E ele nos faz ser completamente diferentes daquilo que Deus criou. Daquilo que era o plano original de Deus. E quando nós pensamos na nossa família, nós precisamos entender que nós trazemos também certas bagagens para a nossa casa. Para aqueles que se casam, né? E para aqueles que pretendem se casar também, nós precisamos entender isso. Nós trazemos algumas bagagens para dentro da nossa casa. Nós trazemos a nossa criação, né? Cada um foi criado de um jeito, né? Eu fui criado, né? Com 2 irmãos, né? Uma família baiana. A Larissa já com 2 irmãs, né? Uma família mais italiana ali, né? São criações diferentes. Mas nós trazemos também o nosso temperamento, nós trazemos o nosso caráter, né? Que somos diferentes. Eu mesmo, tendo a mesma criação dos meus irmãos, sou bem diferente deles. Cada um é diferente, mesmo tendo a mesma criação. Somos todos diferentes. E a gente traz isso também para o nosso lar. Só que o pior de tudo é que a gente precisa entender que quando nós casamos e quando começamos a viver como família, nós trazemos também o nosso pecado para dentro do nosso lar. Que afeta tudo, né? Às vezes a minha criação também está afetada por esse pecado, o meu temperamento, o meu caráter é afetado por esse pecado, e trazemos isso para o nosso lar.
E quando nós somos pecadores, nós agimos assim como nós vemos desde o início, né? O egoísmo sendo presente e várias outras consequências do pecado, como a ira, como a inveja. E queremos, assim como Eva quis, ao olhar para aquele fruto que era proibido, queremos saciar o nosso desejo acima de qualquer coisa, mesmo que isso venha a desagradar os outros, né? Eva olhou para aquele fruto, viu que era agradável, viu que era desejável aos olhos. E às vezes na nossa vida, no ambiente familiar mesmo, a gente quer. Não, eu quero porque quero fazer isso. E a minha vontade tem que se manifestar. A minha vontade tem que se cumprir. Não importa o que o outro pensa. Não importa se eu vou desagradar minha esposa. Não importa se eu vou chatear outra pessoa. Eva agiu assim, sem pensar se iria desagradar a Deus ou não. E no versículo 16, quando Deus menciona que o castigo que a mulher sofreria, além, né, dela sofrer as dores de parto, que é algo complicadíssimo, né, não consigo nem imaginar o que é isso, mas nos diz também que ela teria um desejo de disputar a liderança da casa dela com o marido. Olha isso. Ela teria o desejo para com o marido, mas ele iria liderar a casa. E isso traz um desgaste enorme para as mulheres. De querer porque querer, mas ter que se submeter ao marido. E o homem também, né, recebeu aqui um castigo de ter que suar para conseguir o seu sustento. E enfrentar muitas outras dificuldades, né? De enfrentar o estresse, aqueles espinhos que vêm da terra, né, que atrapalham tanto o trabalho. Era para esse trabalho ser mais fácil, mas está difícil. E aí sofre e depois acaba levando tudo isso também para dentro de casa. Leva para o relacionamento. Nós precisamos entender que o pecado ele se faz presente na nossa vida. E ele é o grande causador das dificuldades que nós temos no ambiente familiar. Se nós tentarmos viver desconsiderando a existência do pecado, não tem chance de ter um casamento bem-sucedido, um casamento abençoado. Existem pessoas que até chegam a vários e vários anos, né? Completam 50, 60 anos de casados e nem são cristãos. Mas dizer que esse casamento é abençoado, aí já é diferente. Nós precisamos buscar a bênção de Deus para a nossa família. E para isso nós precisamos entender que existe pecado no meio da nossa família. Mas graças ao Senhor que o texto não termina tão mal assim. Um outro destaque que nós podemos fazer é que Deus proporciona já a solução do pecado. No versículo 15, ao dizer aqui o castigo da serpente, Deus diz o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Uma promessa maravilhosa aqui desde o início dos tempos. Aqui é o que muitos chamam de proto-evangelho, né? O primeiro evangelho, a primeira boa notícia já sendo pregada aqui. Que em primeiro lugar, a humanidade não teria condições de vencer o inimigo e de pagar o preço do seu próprio pecado. A humanidade não tem como fazer isso. Mas Deus proporciona essa solução. Deus promete aqui que Ele mandaria o seu próprio filho ao mundo, que nasceria como o descendente da mulher. E ele pisaria de vez na cabeça da serpente. Mas isso não seria fácil, né? Porque a serpente feriria o calcanhar. E foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo precisou abrir mão da sua glória, vir a esse mundo sofrer, para morrer naquela cruz, derramar o seu sangue, pagar o preço dos nossos pecados. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Tomou uma bela mordida aí no calcanhar, né? Foi muito difícil, ele sofreu e morreu numa cruz. Mas ao derramar o seu sangue precioso, ele nos dá essa oportunidade de vivermos uma nova vida. Uma nova vida sendo novas criaturas. Para Deus restaurar em nós, dia a dia, aquela imagem e semelhança que Adão e Eva perderam. E que nós já nascemos sem ela, mas em Cristo nós podemos recuperar. Nós também ganhamos um novo título. Nós somos filhos de Deus e co-herdeiros
com Cristo, herdeiros de Deus, como nós cantamos aqui. Então, não importa se você veio já de uma família desestruturada, se a sua família está com dificuldade, se você nasceu em um ambiente tóxico que te proporcionou muitas dificuldades. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo recebem um novo título e recebem uma nova família. Isso é lindo. Isso é algo que nós deveríamos pensar, que agora a gente não deve viver no nosso casamento, ou na nossa família, ou no nosso relacionamento com os nossos filhos, da mesma forma que o mundo lá fora vive, porque nós somos diferentes, nós somos uma nova família, nós somos abençoados por Deus, e o Espírito Santo se faz presente nas nossas vidas. Então não tem esse negócio de papo de divórcio, de falar, de ficar ameaçando, se não mudar eu vou me divorciar. Não tem isso. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Mas Ele já nos oferece a ajuda dEle. E Ele deixa isso muito claro desde o início. Leia comigo o versículo 21. Eu fiz questão de ir até aí o versículo 21 para mostrar esse detalhe maravilhoso. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. O máximo que Adão e Eva conseguiram fazer foi uma roupinha ali de folhas de figueira. Agora imagina vestir roupa de folha. Um negócio que não devia tampar nada direito, que não ia proteger nada direito, que não ia durar. Isso aqui simboliza as nossas obras. Tudo aquilo que a gente tenta fazer por nossa própria conta, pela nossa própria sabedoria, pelo nosso próprio entendimento, sem buscar a ajuda do Senhor, a gente só vai estar vestido com roupinhas de folhas de figueira, algo que não dura, algo que se acaba fácil. Mas Deus, Ele fala assim, deixa eu ajudar vocês, eu sei a maneira certa que vocês têm que viver, eu sei o que é melhor para vocês. E aí a morte já entra aqui no mundo, Deus precisou matar um animal para fazer roupas de peles, mas roupas que realmente iriam proteger eles, roupas que iriam durar e que serviriam bem para os dois. Da mesma forma na nossa vida, meus irmãos. São muitos que querem viver de acordo com a sua própria sabedoria, de acordo com o seu próprio entendimento. E muitas vezes tem uma intenção boa. Não, eu quero sim que minha família seja uma família boa. Eu quero educar meus filhos. Eu quero sim. E faz o possível, mas às vezes está andando de acordo com o entendimento desse mundo. E não está buscando aprender do Senhor. Não está buscando saber o que é que Deus quer para a minha família. Por isso que nós devemos trazer a nossa família para o altar de Deus, aos pés de Cristo, porque Ele sabe o que é melhor para nós, não nós. Por isso que, pais, vocês precisam trazer seus filhos para a IBD. Por isso que nós precisamos nos dedicar em estudar, em aprender, em ler conteúdos bons, às vezes parar de perder tempo com redes sociais e tudo mais, e ler conteúdos para me enriquecer. Uma vez eu vi uma postagem que eu achei muito interessante, que às vezes a gente se prepara tanto para entrar numa faculdade, a gente estuda, para conseguir um trabalho, a gente estuda, a gente se dedica. Aí às vezes na hora de se casar ou na hora de ter filho, não, vamos no piloto automático, vamos ver se dá certo. E não estuda, não se dedica. O que a Bíblia me ensina sobre isso? Sobre ser pai. O que a Bíblia me ensina sobre ser um bom marido? Sobre conviver com a minha família? Ou o que a Bíblia me ensina sobre ser um bom filho? Também, nós precisamos estudar sobre isso. O desejo de Deus para nós é que nós possamos ser restaurados e que Deus venha habitar no meio da nossa família, no meio da nossa casa. E Deus nos mostra a sua graça desde o início, até nesse episódio tão triste, do pecado entrando no mundo, e trazendo essa queda para a criação de Deus, tanto para o homem quanto para a natureza. Mas Deus nos mostra que Ele não ficaria totalmente afastado, que Ele nos dá uma segunda chance para ouvirmos a sua voz, Ele nos dá uma segunda chance para seguirmos a Ele, para abandonarmos o nosso pecado, para abandonarmos essa natureza pecaminosa que nós ganhamos de Adão, e para adquirirmos a nova natureza que Cristo nos oferece.
Mas eu e você precisamos dar ouvidos a essa voz e dizer ao Senhor: Senhor, eu entendo que eu sou um pecador. Eu entendo que eu não sei como viver nessa vida. Eu não sei qual é o melhor para mim, mas o Senhor que sabe. E eu quero me comprometer com o Senhor, de viver somente para o Senhor. Então, quando você orar pedindo para Deus abençoar a sua família, ore, peça sim. Peça oração na igreja sim, para nós orarmos sim, pela sua família. Mas também se comprometa em aprender a palavra do Senhor, para não dar ouvidos à palavra do inimigo, para saber diferenciar qual é a voz do inimigo e qual é a voz de Deus para a sua família. E que você possa então desfrutar dessa restauração do Senhor na sua vida. Amém?